Boa tarde, meu nome é Simone e o meu projeto do TFG é uma intervenção urbana na Vila Gaúcha, trazendo o turismo como instrumento de combate à violência e melhoria da qualidade de vida no contexto urbano. A violência urbana é a justificativa para a intervenção. O Brasil registrou alta de 8% no número de assassinatos em abril de 2020, comparado ao mesmo período no ano anterior, mesmo em meio à pandemia. No Rio Grande do Sul foi registrada uma queda de 10% no número de assassinatos em janeiro de 2021, comparando com o mesmo período no ano anterior, a maioria por latrocínio. Já os números de feminicídio não registraram queda, permanecendo com o mesmo percentual do ano passado, totalizando 51 mortes em 12 meses. O estado está em quarto lugar entre os estados com maior índice de violência desse gênero. Em primeiro lugar, entre as causas de violência urbana, está a desigualdade social, em segundo está a invisibilidade social, e em terceiro a precariedade da infraestrutura dos equipamentos públicos. Um exemplo na vila é a exclusão e invisibilidade social que enfrentam os moradores de lá, que mesmo os vizinhos do Beira-Rio, a grande maioria nunca frequentou o jogo ou sequer visitou o estádio. Há tempos, os moradores da vila solicitam reforma do campinho e construção de uma creche e cursos para os jovens, e nunca foram atendidos. O plano das UVAs de Medellín são inspiração para esse trabalho. A criação dessas unidades de vida articulada ativou o turismo e apropriou a comunidade de um bem que é seu e a reinseriu no contexto urbano das cidades. Em outras palavras, as fez reaparecer. Reativar o potencial turístico da comunidade e proporcionar aos moradores da vila oportunidades de emprego, renda, visibilidade social, cultura, lazer, educação, mobilidade e, consequentemente, melhores condições de saúde mental e física. Existe em Porto Alegre a rota turística, onde as pessoas percorrem de ônibus vários pontos interessantes da cidade, como prédios históricos e paisagens. A vila encontra-se bem próxima a essa rota, sendo assim fácil incluí-la nela. Escolhi o bairro Santa Teresa, pois é onde nasci e cresci. A Vila Gaúcha é uma entre das muitas vilas pertencentes ao bairro. A vila começa na rua TVS e se estende até em direção a Padre Cacique. O trabalho também tem como objetivo conter o processo de degradação da área de mata nativa na região. Os acessos se dão através da Rua Silveiro, destacada em amarelo, e Rua Dona Malvina, em rosa. Os moradores utilizam um caminho informal de areia para descerem caminhando até a avenida. As arteriais de segundo nível estão em azul, as coletoras em laranja, e dentro do recorte de intervenção encontramos vias com pontos de descontinuidade. A Rua Rádio e TV Gaúcha, via local, possui pavimentação de asfalto, ausência de calçadas em certos pontos e irregularidades na rua nos demais pontos. A Rua TVS é local e apresenta a pavimentação de paralelepípedos, calçadas irregulares ou inexistentes e ponto de descontinuidade. A Rua Correia Lima, arterial de segundo nível, possui pavimentação de asfalto e calçadas regulares. As vielas, como a continuação da Rua TVS, são muito estreitas e sem infraestrutura adequada. Os problemas identificados na vila são pontos de descarte irregulares de lixo no decorrer da TVS, além da falta de iluminação, poda e manutenção em geral. O antigo mirante está com várias avarias e já não é visitado por falta de atrativos, como mobiliário adequado e pela violência local. O campinho existente dentro da vila é muito usado pela população, mas o mesmo não possui infraestrutura adequada. A viela que dá continuidade à TVS é estreita, o que impede a passagem de veículos, não possui pavimentação adequada e falta iluminação pública. Dentre as ruas analisadas, a Rua TVS e Rádio TV Gaúcha apresentam más condições de pavimentação e calçada, gerando perigo aos pedestres. O caminho de terra utilizado pelos moradores da vila para acessarem a Padre Cacique não possui pavimentação ou iluminação. Diagramas de análise. A predominância de uso residencial em amarelo e em azul estão os institucionais. Notamos que a vila está sob uma área tombada destacada em laranja e uma área de ambiência cultural destacada em marrom. Podemos perceber que a vila fica junto ao topo do morro e se estende para os pontos mais baixos. Em verde, há uma grande área de vegetação nativa e os ventos predominantes de verão vêm de leste e sudeste e os ventos predominantes de inverno de oeste. Percebemos a predominância de casas de até 2 pavimentos destacadas em laranja. No fundo figura, percebemos que há um grande espaço não edificado na região. Diretrizes gerais do projeto são: explorar o potencial turístico, melhorar índices de segurança e dignidade social e oportunidades. No diagrama está destacado em verde as vias a serem arborizadas, em lilás as vias a modificar ou alargar e em azul as calçadas a regularizar. A Rua Rádio e TV Gaúcha ganhará nova pavimentação e calçadas, e a porção da Rua TVS destacada em roxo será suprimida. No diagrama de as residências marcadas em vermelho serão removidas para o alargamento da Rua TVS e construção de uma peatonal no interior da vila. Uma concessionária está entre as edificações removidas. Em laranja está a porção de terreno da praça suprimido para o alargamento da via.
Os potenciais encontrados na vila são: o campinho, que possui potencial para local de lazer de uso dos moradores e visitação de pessoas de fora da comunidade. O terreno em declive junto ao mirante possui potencial como praça urbana com atividades ativas de dia e de noite e possíveis pontos de permanência de ambulantes ou de comércios locais fixos. O mirante tem potencial de ampliação e incremento em sua infraestrutura, fazendo com que fique mais atrativo a visitações. O terreno, que possui edificação pré-existente, servirá como centro comunitário e creche para comunidades, e o terreno vizinho, vazio, alocará a edificação existente residencial destinada às famílias removidas para as obras das vias. O eixo de centralidade, formado pelas ruas Rádio TV Gaúcha, TVS, Correia Lima, Dona Maria, Silveiro e Vielas, que permeiam a vila, abrigam todos os programas propostos analisados e tem potencial para abrigar um caminho arborizado que serviria como elo de ligação entre esses programas. A visual: a comunidade encontra-se no topo do morro e tem visual privilegiado da cidade. Lá de cima podemos ver boa parte da cidade. O destaque está para o Rio Guaíba, com o espetáculo do pôr do sol. O ponto de encontro entre as ruas Rádio TV Gaúcha e TVS tem potencial para abrigar os programas propostos para a vila e proporcionar maior fluidez no trânsito de veículos e pedestres no local, diminuindo pontos de descontinuidade. No diagrama está representado em cores todo o programa proposto para a vila: em verde a horta comunitária, em azul as vias melhoradas, em marrom um campinho, em caramelo o mirante, em verde escuro a praça civil, em vermelho a rampa de acesso, em laranja a grande via peatonal, em lilás as estações e a linha do bondinho. A praça infantil ficará na parte alta do terreno, em amarelo será o conjunto habitacional destinado à realocação dos moradores da vila, em rosa, onde existe prédio pré-existente, será destinado ao centro comunitário e à creche. As referências para o projeto são Metrocable Caracas Urban Think Tank. Esse sistema de transporte via cabos causa mínimo impacto ambiental e foi implementado para transportar as pessoas até a estação de metrô local. Inspirou o teleférico do Complexo do Alemão. Além da função de transporte, serve para os locais de implementação como ativação do potencial turístico e poderia ser aplicado para a mesma função na Vila Gaúcha. Intervenção urbana no Morro do Fubá do Jorge Mário Jaregui, projeto integrante do Programa de Urbanização de Assentamentos Populares do Rio de Janeiro, PROAP. No projeto, o arquiteto distribui o programa de necessidades à comunidade ao longo do eixo que serve de conexão entre os programas. A escolha do projeto como referência deve-se pelo mesmo conter um programa similar ao proposto para a Vila Gaúcha. A horta comunitária em condomínio de São Paulo, da urbanista Paula Galbi, oferece hortaliças orgânicas para os moradores, além de servir como área de convivência e apreciação. Esse tipo de horta poderia ser incluída na Vila Gaúcha, pois constitui uma solução fácil e de baixo custo. O primeiro trecho da Orla do Guaíba, de Jaime Lerner, busca incentivar a coexistência entre as cidades e as suas águas e resolver problemas relacionados à segurança, abandono e degradação, que tornaram a área um problema para a cidade. O projeto faz uso da topografia operativa e é isso que busquei como inspiração nesse projeto, além do uso de madeira para a resolução das áreas de convivência e contemplação. Perfis viários atuais e propostos. Na rua Rádio TV Gaúcha, as calçadas são inexistentes, precárias ou é composta por taludes, que impede a circulação de pedestres. No novo perfil viário, a via será alargada e ganhará pavimentação de asfalto, as calçadas serão ampliadas e regularizadas e será incluída uma faixa para estacionamento. A nova via ainda será bem iluminada e arborizada. Na rua TVS, as casas encontram-se com as fachadas junto à via de carros, sem espaço para os pedestres, o que ocasiona perigo aos moradores. O terreno do outro lado da via possui aclive íngreme, falta de poda e é local de descarte de lixo. A via compartilhada proposta é alargada, onde a via de rolamento é nivelada com a calçada. A suavização da topografia foi proporcionada pela manipulação do terreno para a construção do novo mirante, tornando possível o uso da parte mais baixa do terreno como praça pública. O perfil atual das vielas é estreito, não permite permeabilidade de veículos e não possui pavimentação adequada e nem iluminação, tornando-se pouco segura. A peatonal proposta conta com alargamento da via, troca de pavimentação, inserção de iluminação pública e arborização, tornando-se muito mais segura e atrativa para abrigar comércios locais. Foi inspirada nos peatonais presentes na Colômbia. Os cortes do terreno. O corte A passa pela rua Silveiro e seu ponto mais alto fica a 100 metros e o mais baixo, onde encontra-se a estação de bondinho, a 70 metros. O corte B corta a praça longitudinalmente, demonstrando os novos níveis propostos e os pontos de comércio abaixo do piso do mirante. O corte E corta a praça transversalmente, assim como o corte anterior mostra os novos níveis propostos.
O corte C corta o terreno pelas residências da vila, indo do ponto mais baixo, onde fica o campinho, até o ponto mais alto, onde é a Correia Lima. O corte D corta a grande peatonal, demonstrando os degraus e patamares, e o perfil natural do terreno que não será modificado. No corte aparece a linha do bondinho e as estações a 5 metros e 70 metros de altura. Vou apresentar agora o masterplan. As estações de embarque e desembarque de passageiros dos bondinhos foram colocadas perpendiculares uma à outra, para que formasse uma linha reta e paralela à grande peatonal projetada. Na foto, um exemplo de estação de teleférico de pequeno porte do Parque Beto Carreiro. As mesmas proporções de tamanho serão usadas para projetar as estações da Vila Gaúcha, uma vez que a extensão da linha é de apenas 483 metros. A parte alta da praça no Mirante será voltada para o público infantil e possui formato ameboide. O seu mobiliário poderá ser inspirado no projeto do Parque Bicentenário Infantil em Santiago do Chile. O escritório elemental faz uso de mobiliário lúdico que por muitas vezes acompanha a topografia original do terreno. A rua TVS recebeu nova pavimentação e as calçadas foram ampliadas. Essa ampliação foi possível graças à remoção de algumas unidades habitacionais pertencentes aos moradores da vila. O piso da via do eixo de centralidade foi unificado nesse trajeto, assim como o piso dos passeios. As ruas ganharam iluminação pública, mobiliário urbano e vegetação, formando assim um caminho verde agradável para os pedestres que passam por ali. O edifício habitacional ocupará um dos terrenos ociosos da rua Correia Lima e servirá para abrigar as famílias residentes das 30 unidades habitacionais removidas da vila para ampliação da rua TVS. O centro comunitário proposto terá salas para atividades recreativas, cursos, palestras e, em anexo, o prédio terá uma creche, que servirá para as mães das crianças da vila deixarem seus bebês enquanto trabalham. As peatonais existentes e projetadas tiveram melhoria na infraestrutura, receberam iluminação pública e via pavimentada. A peatonal dentro da vila também servirá para levar o turismo para o seu interior, assim como já acontece em outras favelas. Um exemplo é a Rocinha, no Rio de Janeiro. O novo campinho projetado receberá piso de concreto, cobertura e arquibancada. A estrutura poderá servir para competições esportivas, uso de lazer dos moradores ou abrigar eventos da comunidade. A grande peatonal tem seu ponto inicial ao lado do Asilo Padre Cacique. Seu ponto final encontra-se no encontro entre as ruas TVS e Rádio e TV Gaúcha. Serve como via de locomoção dos moradores da vila até a avenida. 3 dos patamares da grande escadaria possuem formato arredondado e são mais alargados para servirem também como ponto de permanência e contemplação da natureza presente no local. A horta comunitária foi projetada para servir aos moradores locais, também como um ponto de encontro e contemplação. Foi utilizado madeira como na referência de São Paulo. A parte baixa da nova praça do Mirante será um ambiente plural para uso de atividades diversas. O terreno será manipulado utilizando-se de topografia operativa, possibilitando assim a colocação do novo Mirante sobre novos pontos de comércio que poderá ser inseridos na vila. A praça receberá nova pavimentação, mobiliário e iluminação pública adequada e uma grande rampa que servirá como passeio contemplativo e também como caminho para acessar o ponto alto da praça e o Mirante. Aqui eu represento a grande peatonal, a horta comunitária, o campinho e a Praça do Mirante. Muito obrigada a todos. Boa tarde.